Coloca pra cá ou... Não, tá tranquilo. Aqui não. Não, tá tranquilo. Olá, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje nós vamos falar do uso do tempo. Na opinião de vocês, nós estamos usando bem nosso tempo? Ou vocês acham que não? Pode falar da opinião de vocês. Quantas horas nós gastamos na rede social? Bastante tempo, né? Só vou ver se alguém comentou alguma coisa aqui e tal. Vai umas 2 horas ali só, né? E seja isso em qualquer, como fala, Instagram, Facebook, né? WhatsApp e assim vai. Então, o que nós estamos vendo? Que nós atualmente temos tempo para tudo e não temos tempo para nada. Vocês estão observando isso na vida de vocês? Né? Antigamente, os mais velhos chegavam para os mais novos e diziam assim: olha, cuidado, você está usando muito tempo nesse negócio aí de computador aí, esse negócio não faz bem para você. Aí hoje os jovens estão tendo que virar para os mais velhos e dizer o seguinte: olha, cuidado, você está usando muito tempo nesse Facebook, esse negócio não está fazendo muito bem para você, ou no WhatsApp. Primeiro porque hoje nós vamos encontrar tudo quanto é mentira sendo espalhada como se fosse verdade. Quem tem que mandar as coisas é o nosso coração. Não porque alguém fez um vídeo. Só para a gente ter uma noção, eles pegaram uma pessoa, tipo assim, você, levanta aqui, vem aqui na frente. Aí pôs a pessoa na frente, pegou o celular, filmou a pessoa de um lado, voltou ela, tirou umas fotos, pegou aquilo, jogou aquilo numa inteligência artificial, que escaneou a pessoa e colocou aquela pessoa num jogo de basquete. E nesse jogo de basquete, ele era o jogador que marcava a cesta. Um jogo que aconteceu. Mas na hora que você via a filmagem de várias câmeras diferentes, quem estava fazendo a cesta era aquele homem que estava no palco. Ele foi lá, fez a enterrada, todo mundo ficou impressionado com a cesta que ele fez. E o senhor falou assim: gente, não era aquele homem que fez a cesta, mas naquela hora era ele que estava ali fazendo a cesta. Então, tome muito cuidado com o que vai aparecer pela frente, porque vai aparecer muita mentira. Tem gente que tem interesse em falar sobre a questão da mentira. E acreditar em mentira é perder tempo. Né? Com certeza, né? E, infelizmente, nós observamos isso sendo direcionados e caminhados no campo da eleição, porque tem gente que sai ganhando com isso. Então, vamos ficar mais atentos a isso. O mundo está dividido em 2 grupos. Aqueles que acreditam na liberdade e aqueles que acreditam na igualdade. Só que quando a gente acha que o nosso lado está certo, aí eu sou do lado da igualdade. Você acha que o outro da liberdade está contra a gente. E quando a gente está do lado da liberdade, a gente acha que quem está da igualdade está ferindo o nosso princípio de liberdade. Isso só vai dar certo se você mesmo tem preferência pela liberdade, tem preferência pela igualdade, eu tenho preferência pela igualdade. Que possamos lembrar que precisamos também da fraternidade. Esse é o lema francês, né? Fraternidade, igualdade e liberdade. Acho que é liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, então nós vamos falar sobre o tempo. E sobre as oportunidades que a gente às vezes perde. Eu trouxe uma impressão, nós não vamos ler, de um livro chamado Há 2000 Anos, do Emmanuel. Alguém já leu esse livro aqui? Não? É um livro que tem, inclusive, uma vantagem. A gente consegue achar no YouTube ele na forma de novela de rádio. Então, se você for lá no YouTube e colocar assim, Há 2000 Anos, e você pode escrever da forma que quiser, mas o certo é AH de A, 2, escrito D-O-I, 1000 anos. D-O-I-S, 1000 anos. Há 2000 anos. Se você colocar novela de rádio há 2000 anos, né? Você acha que na novela de rádio, inclusive, desculpa, eles colocaram só o A, o 2000 em número, anos. De qualquer forma, uma das duas deve achar. Então, o que acontece? Esse livro dá para você pegar e assistir. Aí não é perda de tempo. Tá bom? Não é perda de tempo. Bom, no capítulo 5 desse livro, acontece um fato interessante.
Um senador romano da época de Jesus, um senador romano chamado Públio Lentulus, que foi de Roma para a região da Judéia porque a filhinha dele, chamada Flávia, estava doente. Ela tinha uma doença que hoje é chamada de hanseníase, mas na época ela era chamada de lepra. E aí, o que acontece? A filha, ele está indo lá com esperança de aqueles áreas da região ajudassem na cura. E aí, o que ele faz? Ele vai, com a filha, mas a filha só vai adoecendo, só vai piorando. Quando a filha está no ato de quase desencarnar, de quase morrer, a esposa, já tendo ouvido falar de Jesus, pede para que ele, senador, vá atrás do profeta, de Jesus, que ela visualizava como profeta, para que o profeta Jesus ajudasse a filha na cura da filha. Como já não restava mais nada para ele resolve ir. Quando ele chega lá, ele na região onde estava ali, falou assim, já era de noite, estava escurecendo. E aí ele assenta num banco de frente para o mar da Galileia e fica lá. Como eu vou conhecer ou comunicar com esse tal de Jesus? Afinal, eu falo latim. Ele fala aramaico. Seria a mesma coisa que a gente saísse e falasse assim, eu vou encontrar com alguém que fala russo e eu não sei nada de russo. Como que eu vou me comportar diante de alguém que fala russo? Eu não sei nada de russo. O que eu vou pedir para ele? Olha, dá para curar minha filha? Ele vai falar alguma coisa lá, que a gente não vai entender. Então, nesse caso, ele estava ali sentado quando de repente ele sente uma energia profunda, muito parecida com a energia que ele sentiu em um sonho que ele teve em Roma. Nós vamos comentar sobre os sonhos. E aí ele se volta para trás e vê um jovem nazareno, de cabelos castanhos, compridos, e ele fala que os fios de cabelo dele pareciam refletir no dourado. E aí ele comenta sobre Jesus, que quando Jesus chegou para ele sentiu uma energia tão grande que ele não resistiu e caiu de joelhos ao pé daquele homem. E lá no cérebro dele, diferente do coração, lá no cérebro dizia assim, eu não ajoelho nem para o César, eu ajoelhei para um plebeu. O cérebro dele ficava comentando, ficava ali borbulhando esses tipos de pensamento. Mas ele se entregou àquela energia, que não teve jeito, ela teve que movimentar o íntimo dele. E aí, nesse processo, quando ele faz isso, acontece um fenômeno interessante. Jesus começa a falar para ele, não em latim, mas numa linguagem e uma forma que ele entendia perfeitamente. E ele fala, como se estivesse falando de mente para mente. Ele entendia profundamente aquilo. E aquele senador orgulhoso, ele era orgulhoso, detentor de muito dinheiro, de muita fama, só para a gente ter uma noção, provavelmente ele é o homem mais rico aí da Palestina. Mais rico provavelmente que Pilatos, porque ele era um senador. E aí o que acontece? Ele olha e começa ali a conversar com Jesus. E Jesus faz um diálogo belíssimo com ele, dizendo, olha, senador, preferível fosse que você me procurasse durante o dia. Isso significa o quê? Vamos tentar trazer para nós. Muitas vezes a gente procura Deus na noite. O que significa? A gente procura Deus na hora que a gente está em sofrimento. A gente procura Deus, não era só a noite física, mas a gente procura às vezes Deus à noite.
quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida. Mas basta clarear e a gente esquece da busca de Deus. Então a gente procura Deus, procura religião na hora que está sofrendo. Na hora que vem o socorro divino, na hora que vem a proteção, eu esqueço de Deus ali para frente. Não, já foi atendido. A gente procura Deus, às vezes, nas trocas por favores. Certo? Então, o que acontece? É que, nesse processo, quando foi ali, Jesus fala, preferível fosse que eu me curasse de ti. Isso significa o quê? Que a gente procure Deus nos momentos bons da nossa vida. Para provar, mostrar reconhecimento, para mostrar paz, para mostrar tranquilidade. Que nós estamos com Ele. E aí, Ele ainda fala, você veio aqui por causa da sua filhinha. Ele não tinha comentado nada. Você veio aqui por causa da sua filhinha. E ainda fala com ele, isso aqui não é um sonho. Você está muito bem aqui comigo. E aí, ele comenta, nesse processo, ele começa a fazer comentários. E faz um convite, dizendo o seguinte, esse nosso encontro será um ponto de referência para a sua vida. Um ponto de referência para a sua vida. Imagine isso. O que significa isso? Nós temos na nossa vida algum ponto de referência? Algum momento em que nós vimos que fazia a diferença em tudo? Isso nós temos que pensar. Está dando um pouquinho de microfonia, estou achando aqui. Então o que acontece? Vamos pensar. Nós já tivemos esse momento em nossas vidas? Obrigado. Nós já tivemos esse momento em nossas vidas? Algum momento em que foi como referência dali? Mas o mais interessante é que esse encontro com Cristo não seria referência só para aquela vida. Seria referência para todas as vidas dali para frente, mesmo aquelas que não lembravam daquele encontro. Ele não ia lembrar na próxima vida daquele encontro, mas ele guardava no seu íntimo ainda aquele encontro. Então fica aí uma questão para a gente. Nós já tivemos esse momento de referência? Um marco de referência? E aí aconteceu um fato interessante. Ele faz um convite para o senador. Senador, eu vou te fazer esse convite, mais ou menos dizendo assim, mas eu sei que você não vai atender. Você não vai seguir esse conselho. Só daqui a algum tempo. E eu vou atender o seu pedido de socorrer a sua filha, não por você, que é muito orgulhoso, mas pela sua esposa e pela fé que ela tem. Mas eu quero fazer um convite. Larga tudo e me siga. Larga o conforto, o dinheiro, o status de ser senador, a honraria de ser senador e me siga. E aí ele diz no seu íntimo, não quero seguir. Mas enquanto o encontro está ali acontecendo, ele está envolvido com aquela energia de Jesus. Ele olha para o Mestre, vê que o Mestre olha para um determinado local no céu, e ele fala, parece que esse local que ele olha no céu é um local que ele sempre recorre às suas orações. Ele olha um determinado local no céu, e aí ele vê que Jesus está a chorar. E depois disso, ele dorme. E só acorda, isso era por volta das 6, 6:30, só acorda desse sonho às 10, 9 horas da noite. Sonho não. Depois que ele dormiu, ele só volta de novo a si às 9 horas da noite. E aí, na hora que ele volta às 9 horas da noite, acontece um fato interessante. Que ele volta para casa e ele vem pensando o seguinte, isso é mentira. Foi um encontro ao acaso, nada a ver. Ele não aceita o encontro com Jesus. E não aceitando o encontro com Jesus, ele acha que aquilo ali foi uma coincidência, um caso à parte, nada a ver. E aí, depois disso, ele chega em casa, adivinha como que ele encontra a filha? Como vocês acham que ele encontra a filha? Que estava doente de lepra.
curada. E sabe o que ele diz? Isso é por causa do clima aqui, e não por causa de Jesus. E não aceita que ele possa ter sido curado, a filha possa ter sido curada por Jesus. E é interessante que antes de ele ir para a Palestina, a região ali para encontrar com Jesus, ele teve um encontro com um amigo dele, chamado Flamínio, e ele conta no sonho que ele, como Flamínio, ele conta que ele sonhou um sonho vívido, parecendo muito realidade, aonde ele se vê na condição do bisavô dele, chamado Públio Lento Sura. E ele fala o seguinte: naquela época eu era mau, eu matei várias pessoas, ceguei muitas outras. E aí ele comenta que depois que ele morreu, 93 anos se passaram, vamos pôr com mais ou menos uns 30 anos, então 60 anos se passaram ali, quando ele estava sofrendo no plano espiritual, horrores, sendo perseguido pelas próprias vítimas, porque aí depois, a rebelião que ele estava tentando fazer contra o Estado, ele tentou, junto com outro, dar um golpe no Estado romano, de destituir o poder que ali estava. Estava tentando tirar aquele que legitimamente estava no poder, dando um golpe, tentando dar um golpe. E para dar o golpe, ele matou muita gente, cegou muitas outras pessoas. Isso é sempre o resultado de um fruto de um golpe. E aí acontece, ele foi freado por uma força de um outro, chamado Cícero, de um outro senador, e aí nesse processo ele foi julgado e condenado a ser, estrangulado. E ele morreu e ficou talvez uns 60 anos aí no plano espiritual, sofrendo horrores pelo mal que ele tinha feito. Então, esses 60 anos no plano espiritual foram 60 anos que é, de certo modo, de aprendizado. E aí ele sentiu que ele foi resgatado por uma mulher que ele sentia que era sua esposa, chamada Lívia. E ele tirou ele desse local e levou ele para um julgamento, onde ali ele se encontrava com vários juízes respeitosos. E aí esse juiz fala o seguinte: olha, foi dada a oportunidade para você voltar, rico, com fama, com prestígio. Mas em um certo momento da sua vida, você vai ser chamado a abandonar isso tudo para seguir por uma nova causa que vai ser espetacular para a sua vida e para a sua redenção. Se você souber aproveitar esse tempo. Se você souber aproveitar essa oportunidade. Ele conta esse sonho para o amigo dele, íntimo, que ele tinha como pai, e esse amigo, que era o Flamínio, não tinha como irmão. Ele conta esse caso, e o Flamínio fala assim: não, você tem que dar a sua razão só, não o sentimento. Aí o próprio Flamínio sugere: vai para a Palestina, para onde ele vai para tentar curar a filha dele. Então agora nós voltamos já naquela situação, após o encontro de Jesus, que aconteceu exatamente o que aquele sonho lá atrás, que seria uma lembrança do que estava acontecendo antes da vida dele, antes dele reencarnar. Ele até fala o seguinte: será que eu sou a reencarnação do meu bisavô? Afinal de contas, aí ele levou lá no local que tinham as máscaras mortuárias, porque quando um romano morria, eles colocavam cera em cima do rosto daquele romano para ficar a máscara do rosto daquela pessoa, chamada de máscara mortuária. É dessa época da Roma que foi feito. Mais tarde, os ingleses aperfeiçoaram isso com o museu de cera. Eles faziam uma máscara mortuária feita de cera. Aí ele olhou e falou assim: tá vendo? Que aí, como fala, com a cera, eles preenchiam aquilo ali com uma massa, e aí você tinha um busto daquilo ali que preservava o tempo. Não era a cera que ficava ali preservada, mas o busto que saiu dali. Olha os traços do meu bisavô, que são os meus traços. E depois do meu sonho, eu mandei enviar um monte de manuscrito que estava no local lá, e quando eu olho, a letra dele é igual a minha letra. Tudo igual. E aí, nesse processo, o que acontece? Eles percebem que ele fala assim: será que eu sou a reencarnação do meu bisavô? Aí é onde o Flamínio tira isso da cabeça dele.
Porque era mais conveniente, um homem bom, mas era mais conveniente aquilo da cabeça dele. E aí o que acontece? Voltando lá para a época do encontro com Jesus, que aconteceu anos mais tarde, quando ele vai lá, acho que uns 3 anos mais tarde, mais ou menos, ele encontra com Jesus, Jesus faz esse pedido. Era aquele momento que ele tinha que deixar para seguir o Cristo. A vida dele seria outra. A história do cristianismo seria outra. Mas ele não aceitou. Ao não aceitar, o que aconteceu? Ele traçou para ele um momento de dificuldade. E aí à noite ele sonha novamente. E ao sonhar novamente, ele sonha com aquele mesmo tribunal que ele sonhou lá atrás. E aí aquele juiz de novo falou o seguinte: esse dia foi um dia de um minuto glorioso. O mesmo tempo que Jesus utilizou com ele, Jesus falou 2 tempos com ele. É um tempo de referência e você está passando sobre um minuto glorioso. Um minuto, um tempinho, às vezes insignificante da nossa vida. E aí o juiz falou o seguinte: você não deu valor a esse minuto glorioso. Então agora você está seguindo um novo trilho. Para daqui milênios você está aonde você deveria estar. Então hoje nós observamos que esse senador, ele é o guia espiritual do Chico Xavier, chamado Emmanuel. Já devem ter ouvido alguma vez alguém referir a Emmanuel, já? O Emmanuel tem, nossa, cada coisa linda que o Emmanuel escreve. Muito bonito mesmo. Esse livro há 2000 anos é ele que escreveu, relembrando as próprias memórias. Então, por isso que eu estou falando, vale a pena ouvir lá, ou ler o livro, ou ouvir a novela de rádio da LBV, que ele pediu autorização para a FEB para fazer. Então, o que acontece? Nesse livro há 2000 anos, né, nós observamos um homem endurecido, que numa reencarnação anterior, com o bisavô do senador Publio Lentulus, conhecido como Publio Lentulus Sura, ele mandou matar pessoas e cegar pessoas. Nessa vida, ele tinha a oportunidade de resgatar pelo jugo suave. Ele teria a possibilidade de resgatar pela paz, pela tranquilidade, sem sofrimento, aqueles erros do passado, se ele aceitasse o momento e a escolha do Cristo. Porque Jesus nos convida, lá em Mateus capítulo 11, ele nos convida: venha a mim todo mundo que está cansado e fatigado. Venha a mim e pegai o meu jugo, que é suave, e nós vamos carregar junto um fardo que é leve. Jugo é aquela peça que prende o boi no carro de boi. Sabe aquela peça que vem escrita no carro de boi? Uma peça que tem esse formato aqui, aí você põe 2 coisas na frente para prender um boi no carro de boi e 2 aqui para prender o outro. Então Jesus está chamando a gente para a gente ser um boi bravo do lado dele, que é um boi manso. Nessa analogia com o carro de boi. Porque quando você tem um boi bravo, e você quer pôr o boi bravo no carro de boi, como você faz? Alguém sabe como que a gente faz quando você tem um boi bravo para pôr no carro de boi? Quem já viu aí, ou já foi da ver no sítio? No chicote é uma delas, né? Mas se você quiser, se você colocar um boi bravo do lado de um boi manso, o que acontece com o boi bravo? E aí, se a gente colocar um boi bravo do lado manso, o bravo consegue fazer o manso ficar bravo, ou é o manso que faz o bravo ficar bravo, manso? Exatamente. Não. É com o passar dos anos, às vezes, né? É muito tempo. Então, Jesus está convidando a gente para a gente ir do lado dele. Que ele, do nosso lado, vai nos ensinar a sermos mansos. Que hoje a gente é manso. Eu não sei quanto a vocês. Exatamente. Porque essa é a pergunta de hoje. Nós estamos aproveitando o tempo para entender as interferências de Jesus na nossa vida e nos tornarmos pessoas melhores? Lapidar a nossa vida?
Ou nós estamos simplesmente falando o seguinte: olha, eu quero continuar do jeito que eu sou. Não vem me mudar. Alguém já usou essa frase? Exatamente. E outra coisa, alguém vai levar alguma coisa nesse mundo? O que a gente leva nesse mundo? Uma coisinha a gente leva nesse mundo. O que a gente leva nesse mundo? É isso, ela vem através do quê? Das lembranças do que a gente fez. Se as lembranças nossas forem boas, como que a gente chega do lado de lá? Bem, né? E se for ruim? Aí a gente chega mal. E se não for nada? Não for uma lembrança nem ruim nem nada. Aí a gente fala assim, que perda de tempo, gente. Sabe o que é mais triste com o espírito? É descobrir que perdeu tempo. Gente, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter aceito o convite de Jesus. Aí que está. No caso do Emmanuel, era por causa do orgulho. O orgulho dele era porque ele era rico. Não. Nós sabemos que nós somos orgulhosos, mesmo sendo pobres, classe média, rico, né? Doente, sadio. A gente pode ser orgulhoso. A gente pode ser egoísta. Então a gente perguntou o seguinte: a gente precisa mudar o que a gente sente. O que eu sou, eu preciso mudar. Para que não seja mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Que Ele viva e me conduza os caminhos. Quando a gente diz o seguinte: sabe aquilo que aquela pessoa me fez? Lá no passado? Não tem perdão. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Indo contra Jesus. Porque Jesus diz, né? Perdoai 70 vezes 7. Eu acho que é fácil. Desde o momento que você reconheceu aquilo que você estava fazendo errado, você teve condição de ajudar ele a ser perdoado, você está sendo mais que capaz. Muito bom. Qual é o seu nome? Cláudio. O Cláudio traz uma informação importante. Na Bíblia, igual fala, eu sou evangélico. Na Bíblia fala que Jesus está voltando, que as pessoas querem que as pessoas reconheçam ele como Salvador. É isso que ele está fazendo para isso, para ajudar as pessoas. Exato. Tem muitas pessoas que não veem isso. Veem como nada. Você não vê muitas pessoas na cabeça aí pregando errado, ensinando as pessoas a pegar tudo errado. Isso é errado, gente. Tem que pensar ele como Salvador. Isso. Qual é o seu nome? Denis. É. Olha, Denis e Cláudio, obrigado pelas participações. E tem um fato importante que você trouxe aí. Você está com a sua cabeça escrito, está escrito atenção. Vamos ter atenção aí. Nós temos um guia, um modelo a ser seguido. E é Jesus. Então, a gente tem que dar o nosso exemplo. Porque se tem gente fazendo coisa errada, é dele com a consciência dele, e nós podemos alertar, mas a melhor alerta que temos é através da nossa convivência, da nossa atitude. Ensinando a perdoar 70 vezes 7. Jesus não pediu para perdoar 70 vezes 7? Então nós vamos estar aproveitando o nosso tempo se a gente perdoar. Jesus pediu para a gente amar o próximo como a si mesmo. Se nós estamos amando o próximo como a nós mesmos, nós estamos seguindo o que Jesus disse. Jesus disse que se alguém te pedir para a gente andar junto, quer dizer, para a gente estar junto com a pessoa durante um tempo da vida, olha, eu estou passando por uma dificuldade, me ajuda aqui. Em vez de eu estar aquele tempo, ande mais. Em vez de andar uma milha, ande 2. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Ou seja, ele está dizendo, dê um pouquinho mais de si até do que a pessoa está pedindo. Porque às vezes pedir é humilhante. E às vezes a pessoa não pede. Não pede, mas está precisando. E a gente olha para o seguinte: eu sei que está precisando, mas eu não vou falar não, porque vai me dar amolação. Não, vou lá, posso fazer alguma coisa com você? E eles falam assim: eu não tenho dinheiro. Como disse Pedro, não tenho ouro nem prata, não tenho dinheiro físico, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que a gente tem, todo mundo tem, e que a gente dá e nunca mais vai ter? É uma boa pergunta, uma pegadinha aí. Olha, você tem, eu tenho, todo mundo aqui tem. E do mesmo jeito. E depois que a gente dá, a gente nunca mais tem de volta.
Como é que é? Eu posso orar por você. Pode. A oração é uma das coisas. E quando nós estamos orando, nós estamos dedicando o que a outra pessoa? Tempo. Então, se eu dou meu tempo para outra pessoa, é a maior caridade que tem. Sabe por quê? Porque não é que é fácil. Mas você está atrás de uma mesa, assinar um cheque para assim, que isso aqui vai para a instituição de caridade para ajudar aqueles que mais necessitam. Quanto tempo eu gastei? O tempo de assinar um cheque. Bom, agora não é mais assinar cheque, né? Agora é passar um Pix. É o tempo de passei o Pix. Né? Mas, Aí logo em seguida você fala, a partir de agora eu estou cumprindo minha obrigação, não tem mais nada para fazer, só porque você passou o tempo, então você... Cláudio, você falou uma coisa profunda aí. Nós temos que parar de fazer caridade. E quando eu falo isso, incomoda. Sabe por quê? Porque nós temos que parar de fazer caridade. Porque caridade tem dia e horário para ser feito. Eu já assinei meu cheque, já fiz meu Pix, eu já ajudei tal dia na semana. E aí a gente para de fazer caridade para começar a fazer o quê? Viver na caridade. É diferente. Viver na caridade é assim, já assinei meu cheque, se eu posso assinar o cheque. Mas meu vizinho está precisando que eu vou lá perguntar para ele ou ajudar ele a levantar da cama. Então, é você demonstrar assim, gente, eu tive um dia hoje exaustivo e cansativo. Mas essa pessoa que está em pé, ao meu lado aqui, parece estar mais cansada do que eu possa levantar para ela poder sentar, porque ela é mais velha, porque ela está com criança, porque ela está com mais necessidade que eu levanto para ela sentar. E aí você vira para o seguinte, eu dei do quê? Do meu tempo. Eu dei daquele momento meu de descanso. Isso é a verdadeira caridade, dar do nosso tempo. E aí, eu preciso ser rico para fazer caridade? O Cláudio falou uma coisa muito boa. Eu posso orar para a pessoa. Às vezes eu não posso falar, olha, se eu chegar atrasado no meu serviço, o meu patrão vai me demitir. Eu tenho que chegar lá, tá próximo do horário de eu ter que bater um ponto. Mas tem um homem caído aqui. Eu posso, pelo menos, arredar ele, tirar ele do meio do caminho para ele não ser, como fala, atropelado. Eu posso orar para ele. Eu posso, no caminho, pedir alguém para ligar para o SAMU para poder socorrer. Orar por ele. Isso eu posso fazer. Então eu não passei igual o samaritano, igual o sacerdote na parábola do bom samaritano, que passa de lá. Não quero envolver não, o levita. Olha, eu não pude ir lá deitar azeite, deitar óleo na ferida daquela pessoa, porque eu não tenho tempo, eu não tenho óleo. Mas o óleo, né, que é o azeite, e o vinho, significam, o azeite era usado para acender a luz, a lamparina. Então ele levar a iluminação para outra pessoa. Meu filho, meu irmão, segue outro caminho, vamos procurar comigo, vamos lá para a igreja, vamos lá para o centro espírita, vamos lá para algum lugar onde nós vamos ouvir a palavra de Jesus e ela vai nos salvar. Leva a iluminação, mas leva também o quê? Aquele que, por exemplo, não tinha anestesia naquela época. Então, quando o cara não tinha anestesia, ele fala assim, toma um pouco de vinho, não sei o quê, para você diminuir um pouco a sensibilidade do corpo humano, isso aqui como anestesia, para que a gente possa fazer a cirurgia que é necessária. Então, o vinho vem ali com aquele bálsamo, com aquele calmante. Então, você dá a luz do azeite, mas também um consolo. Você errou, mas quem de nós não erra? Vamos levantar juntos e vamos caminhar. E se você precisa que eu esteja com você caminhando uma milha, eu vou caminhar até 2, porque você vai ter como amigo para você não cair nesses momentos difíceis. Então nós estamos caminhando para o nosso final, do nosso estudo. Né? É meia hora mesmo, né? Tá. Oi, Cláudio. Pois é, não é? Mas, ô Cláudio, é isso mesmo. Eu acho aqui que a gente, tipo assim, aqui em Leopoldina, os nossos estudos são de meia hora, 40 minutos. A gente precisava expandir para 1 hora, porque a gente falou assim, nossa, na hora que começa, acabou, a gente, acabou, né? Mas então, nesses minutos finais, nós vamos tentar trazer algo para a gente poder pensar e refletir. O exemplo que eu trouxe aqui é do nosso querido Emmanuel. Numa época lá atrás,
em que ele não estava muito certo ainda do caminho a seguir. Então, se nós temos o tempo, que é aquela grande dádiva que Deus nos dá, para consertarmos o nosso passado com amor no presente, vamos fazer isso. Como? Levando, gente, em cada momento do nosso dia, o nosso pensamento para Deus. Como nós devemos amar a Deus? Alguém lembra? Quando chegou o doutor da lei, falou assim: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou assim: o que está escrito na lei e como você a lê? Na parábola do bom samaritano. E aí ele fala o seguinte: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Como que eu vou guardar isso? Alguém que toma café? Alguém que toma café? Todo mundo, né? Então, café. Pois é, mas vamos lá, café. C do café, de todo o teu coração. O A do café, de toda a tua alma. O F, de toda a tua força. E o E, de todo o teu entendimento. E o que significa cada um? O coração é o quê? É a base do quê? Do sentir. Então eu tenho que sentir Deus em cada momento da minha vida. É aproveitar o tempo. De toda a tua alma. O que significa? O que você é na essência. Você tem que se identificar com Deus. Para falar, o Deus é que vive em mim. Eu vivo conforme o que Deus espera que eu faça. É de toda a minha alma. De toda a minha força. Mesmo merecer. Tive uma dificuldade, Deus não gosta de mim. Não é troca que a gente faz com Deus. É de toda a minha força. Senhor, se o Senhor acha que eu preciso passar ainda, porque não é o momento certo de desistir. Vou caminhar com o Senhor. Então, de toda a minha força. E de todo o meu entendimento. Olha, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação difícil que bateu na minha vida? Estou lá, passando manteiga no pão, corto o dedo. O que, Senhor? Corte pequeno. O que o Senhor quer que eu aprenda com esse corte? Será que esse corte é para atrasar um pouquinho, para evitar, de repente, de acontecer um acidente comigo? Pode ser. Então, o meu entendimento tem que estar em Deus o tempo todo. Se Deus colocou isso na minha vida, é porque é bom para mim. Porque Deus, gente, se importa com cada um. E o tempo de cada um que nós estamos levando aqui rumo a Ele, seja nessa vida, ou seja nas várias vidas que nós vamos ter, o rumo que nós estamos assumindo hoje é o rumo que Deus tem um carinho com cada momento da nossa vida. Então, cada oportunidade que a gente esperava e ela não chegou, é porque era para o melhor crescimento que ela esperasse o momento certo de chegar. Cada benefício que Deus nos deu era um momento melhor para nosso crescimento e paz. Mas, para o senador turbulento, era melhor que ele, em vez de tivesse reencarnado como senador rico, ele tivesse reencarnado como pescador ali na região da Galileia. E ali conhecesse Jesus. E talvez, por ter passado anos com dificuldade, não tivesse ainda preso naquele orgulho de senador romano. E, consequentemente, pudesse atender o ensinamento de Jesus. Ele atendeu. Sabe por quê? Porque aquele momento lá atrás marcou a vida dele, foi o encontro com Cristo. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de dizer: todos nós temos ou já tivemos esse momento com Cristo. Um momento em que a gente se perguntou o seguinte: eu preciso mudar e seguir novos caminhos. Eu posso atender esse pedido ou fechar os olhos para ela, para depois, em outras vidas, depois de muito tempo perdido, falar por que eu não atendi. Hoje, o que a gente observa do Emmanuel, essa beleza que é esse Espírito que nos traz coisas tão bonitas, ele já teria atendido isso na época do Cristo. Ele escreveria textos lindíssimos para Roma. E provavelmente seria perseguido como Jesus foi perseguido. Mas ele levaria o Evangelho mais rápido e ele talvez facilitasse o caminho de Paulo mais para frente. Então, Deus espera de nós o quê?
Você já se fizeram a pergunta para Deus o que Ele espera de você? Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou quase nada. Não, você é filho de Deus. Porque quando você foi criado, Deus o criou no seio do seu amor. Então você é tão caro a Deus como qualquer outro no mundo. Então Deus está esperando por você. Está esperando que você mude a sua vida. Deixe para trás o nervosismo. Deixe para trás a raiva. Deixe para trás o orgulho. Deixe para trás a vaidade, o egoísmo. E diga: Senhor, o que queres que eu faça? É com isso que nós vamos finalizar o estudo dessa manhã. Que nós ganharemos o maior tempo do mundo, fazendo a pergunta como Paulo de Tarso fez: Senhor, o que queres que eu faça? E provavelmente Jesus vai responder com a mesma pergunta que a gente faz para ele, que ele fez para o cego de Jericó, que ele pergunta para o cego: o que queres que eu faça? E o que o cego respondeu para ele? Alguém lembra? Senhor, que eu veja. Então que a gente aprenda a ver a beleza do Senhor em todos os lugares que estivermos. Em cada momento da nossa vida. Em cada dificuldade, Deus estava lá. Em cada felicidade, Deus estava lá. Porque assim nós amaremos Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E aí sim, vamos tomar esse cafezinho com Deus. E aí vamos aproveitar o melhor tempo que nós podemos ter para a vitória da nossa vida, nessa vida com Cristo. Muita paz.